Resumo: História da Igreja. Instituto Bíblico El Shaddai. Neste módulo, o estudante é conduzido a uma jornada espiritual e histórica pela trajetória da Igreja de Cristo através dos séculos. O estudo da história da Igreja, organizado pelo pastor Pedro Brunizo Neto, revela que compreender o passado do cristianismo é essencial para fortalecer a fé presente e orientar o futuro. A Igreja não nasceu do acaso, mas do propósito eterno de Deus, cumprido em Cristo e sustentado pelo Espírito Santo ao longo das eras. O curso inicia lembrando que a história da Igreja é, antes de tudo, a história da ação divina na humanidade. Desde o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a Igreja foi estabelecida como o corpo de Cristo na terra, chamada para proclamar o Evangelho e testemunhar o reino de Deus. Os primeiros capítulos exploram o crescimento da Igreja primitiva, que, mesmo enfrentando perseguições, permaneceu fiel à mensagem de Cristo e expandiu-se por meio da fé e do poder do Espírito. O aluno aprende que, nos primeiros séculos, a fé cristã foi forjada em meio ao fogo da provação. Os mártires, que preferiam morrer a negar o nome de Jesus, tornaram-se testemunhos vivos do amor e da fidelidade a Deus. Os apóstolos e discípulos lançaram as bases da doutrina cristã, e a Igreja se espalhou pelas grandes cidades do Império Romano, desafiando as crenças pagãs e conquistando corações com a mensagem da cruz. Com o passar do tempo, a Igreja começou a se organizar institucionalmente. Os concílios, reunidos para resolver controvérsias teológicas, desempenharam papel decisivo na definição das doutrinas da fé, especialmente sobre a divindade de Cristo, a Trindade e a inspiração das Escrituras. No entanto, ao mesmo tempo em que crescia em poder e influência, a Igreja também enfrentava desafios espirituais. O distanciamento da simplicidade do Evangelho e a mistura entre fé e política levaram à formação de estruturas hierárquicas que, com o tempo, obscureceram parte da pureza original da fé cristã. A apostila conduz o estudante a refletir sobre o período da Idade Média, um tempo de contrastes. De um lado, a Igreja tornou-se a instituição mais poderosa da Europa, influenciando governos, leis e cultura. De outro, viu surgir abusos, indulgências e distorções doutrinárias que prepararam o caminho para a reforma. Mesmo em meio às sombras, Deus sempre manteve um remanescente fiel, homens e mulheres que permaneceram firmes na palavra, guardando a chama da fé acesa. A Reforma Protestante é apresentada como um divisor de águas na história da Igreja. No século XVI, figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Eurico Zwinglio foram usados por Deus para restaurar a verdade bíblica e chamar o povo de volta à autoridade das Escrituras. O princípio do sola scriptura, somente a Escritura, reacendeu a convicção de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. O módulo descreve com reverência esse movimento como uma intervenção divina para purificar e renovar o corpo de Cristo. A partir da Reforma, o estudo mostra o surgimento das diversas denominações cristãs, cada uma contribuindo com aspectos distintos da vida espiritual. O aluno é incentivado a perceber que, apesar das diferenças doutrinárias e culturais, o Espírito Santo continua unindo os verdadeiros crentes em Cristo. A história da Igreja é, portanto, uma narrativa da graça sustentadora de Deus, que age apesar das falhas humanas e conduz seu povo à verdade. A apostila também aborda o período das missões modernas, quando o Evangelho ultrapassou fronteiras geográficas e culturais. Missionários de fé levaram a mensagem de Cristo aos quatro cantos da terra, cumprindo o mandado de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse movimento missionário é visto como um avivamento global, impulsionado pelo amor divino e pela urgência de salvar almas. O módulo conclui com uma reflexão sobre a Igreja contemporânea, destacando seus desafios e oportunidades. Em tempos de secularização e relativismo, a Igreja é chamada a permanecer fiel à palavra e a ser luz no meio das trevas. O autor encoraja o aluno a não apenas conhecer a história, mas a tornar-se parte ativa da continuidade dessa história, sendo um instrumento de Deus em sua geração. O tom final é de gratidão e compromisso. Estudar a história da Igreja não é apenas aprender sobre o passado, mas renovar a fé no Deus que nunca deixou de agir. Cada era, cada reforma, cada avivamento, testifica da fidelidade do Senhor que prometeu: edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim, o estudante é lembrado de que faz parte de uma linhagem viva de fé, uma história escrita pelo Espírito Santo, que continua sendo narrada através de cada crente fiel a Cristo.
Agora vamos nos aprofundar lendo a apostila e fazendo os exercícios sugeridos. Bons estudos!